Da apresentação para atender ela. Eu quero cumprimentar o meu grande amigo, xará, Geraldo Coelho Vaz. Essa pessoa, muita alegria para essa orquestra do Leme naquela época de 1965. 69, 90 e o Geraldo foi uma pessoa muito especial para nós. Esse moço aqui, esse senhor, como diretor também da nossa orquestra também. Eu queria nos ajude você com a orquestra do Fara. Ela precisa muito do apoio do povo. Divulguem a orquestra do para que nós possamos transmitir a nossa música, cumprimentar o nosso filho do nosso lado aqui, nos olhos, nós viajamos muito. Sinceramente, nós viajamos. As suas orações para com a orquestra do Rio é muito importante. Porque aqui nós temos pessoas de 50, 60 e 114 anos. Ele estava aqui. A orquestra de Oreia, ela vai e volta. Porque o coração da senhora é tão bacana, tão bonito, tão amada e gosta muito da música sertaneja e também sabe amar e também sabe perdoar, porque quem ama Espero voltar.
da Orquestra de Violino, entre em contato com a Orquestra de Violino do Estado de Goiás e nós estamos prontos a atender a todos. Lembranças. doutor Aide Moraes, uma música para ele. Obrigado. Pois não, obrigado. Então nós vamos oferecer uma música que há muitos anos as pessoas iam dormir na época do
E a minha esposa fazia aquelas conchas e emendava. Chama-se maravilhoso. Esse aplauso de vocês para nós é mais do que um cheque de milhões e milhões. Muito obrigado pelo carinho. Só gratidão, doutor. Só gratidão para você. Nos pontos de mudança, da própria autoridade e sabedoria a orquestra de hoje. Tem que agradecer. Muito obrigada, Santônio. Muito obrigada a todos os violeiros, tanto seja alto. Eu cantei todas, lembrei muito do meu pai, que sabia cantar essas músicas e nos ajudava a memorizar a mesma de vocês. Acho que tocou no coração de todos aqui nessa manhã. Muito obrigada, muito obrigada. Uma salva de palmas.
Aí uma violonzeira, duas só, tem que ter mais. Parabéns, maestro. Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe. Bom dia. A diretoria da Academia Goianiense de Letras, a GNL, por meio
senhor presidente, por meio do senhor presidente, nos termos do Estatuto, do artigo do Estatuto 27, 31 e 50, agradece a presença dos acadêmicos e convidados para a Assembleia Geral de Posse, que ocorre em conformidade com as normas do capítulo 5º, seções 1, 2 e 3, seção 3 e subseções 1 e 2 do Estatuto. E para a composição da mesa diretiva de posse, eu convido a presidente, nossa presidente reeleita como acadêmica Marisley, para ser conduzida à mesa pelo ex-presidente desta casa, atual presidente da nossa entidade, Academia Goianiense de Letras, Aidenor Aires Pereira. Por favor. Aidenor, por gentileza. Ainda para a composição da mesa, eu convido a presidente da Academia Feminina de Letras e Artes, Elizabeth Caldeira Brito. Convido o presidente fundador da instituição, completando agora 20 anos de uma existência bem edificada, Emílio Brasileiro. Convido a primeira secretária da instituição acadêmica, Laudelina. Para abençoar esse momento, que é importante, quando completamos 20 anos. Por gentileza, deputado, nos representa a Assembleia na área de cultura, nada mais justo, mais oportuno, mais preciso, mais correto, mais certo que a sua presidente, a sua presença compondo a nossa mesa diretiva. Para abençoar esse momento tão especial, né, das nossas 2 décadas, como eu disse, uma existência bem sucedida, e de forma ecumênica, eu convido o colega acadêmico aqui da Goianiense, bem como da Academia Goiana de Letras, meu irmão de luz, de espírito, Abílio Vone. Você não vai sentar, você vai falar em nome de nós espíritas. Bom dia. 3 minutinhos. O navio de Adramítio da Mísia, segundo narra Atos dos Apóstolos, em que viajava o apóstolo Paulo e seus companheiros, na manhã do dia seguinte toca em Sidom, repetindo-se as cenas comovedoras da véspera, em que todos se abraçavam na despedida. Paulo, atado por correntes, com recurso para César, tomava o destino de Roma. Costeando a Fenícia, como narra Emmanuel, a embarcação divisa adiante as cercanias da ilha de Chipre, de cariciosas recordações. Na região de Panfilha, todos exultam de alegria e adiante chegam ao porto de Mirra, na Lícia, onde Paulo resolve tomar de uma embarcação alexandrina que se dirigia a Roma.
Em mar alto, entretanto, uma tempestade faz com que a embarcação seja despedaçada pelo chicote das ondas. E nesta página literária, uma metáfora do texto bíblico, continua Emmanuel. O apóstolo, naquele momento, toma do tablado da embarcação e se dirige a aproximadamente 300 pessoas a bordo. E diz: irmãos, eu bem avisei que não deveríamos adentrar o mar em razão das condições atmosféricas desfavoráveis à navegação. Entretanto, Jesus, no seu Evangelho, nos traz a mensagem de que sejamos na vida como o chefe do barco, que, embora tendo segurança no timão, sabe que o naufrágio poderá acontecer a qualquer momento. Esta mensagem da nossa jornada existencial. E ele diz mais: vejam que todos nós nos abraçamos neste momento aqui no barco, diante da iminência da morte. Ah, se o mundo inteiro fosse como o tablado desta embarcação neste momento, todos nos tornássemos solidários subitamente, diante da certeza da precariedade da vida. Eu coloco um ponto, e ao revisitar Tolstói esta semana no audiobook, me recordei da passagem em que ele, aos 82 anos, deixa o lar faustoso, a sua condição aristocrática, com as inquietações que a sua literatura traria em Guerra e Paz. E ele parte como um andarilho solitário, em busca daqueles que se encontravam nas planícies da fraternidade. Entretanto, o frio da Rússia faz com que logo ele seja abrigado, doente, numa estação para pessoas sem teto. E ele morre ali, em busca de um sentido existencial, em busca desse existir diante de uma vida onde há tanta desigualdade social, tanta falta de humanidade, em busca dessa solidariedade de que trata o apóstolo na passagem citada de Atos, em busca de um momento em que ele pudesse dizer, como último grito, que ele viveu a vida, mas que ele não concordou com o modo como nós vivemos a vida enquanto civilização. Fora da caridade não há salvação, diria o apóstolo Paulo, numa tradução do grego da palavra caritas. Bom dia, senhores. Obrigado, amigo. Eu convido o pastor e acadêmico Giovanni Ribeiro. Bom dia a todos, saudação à mesa. E nessa solenidade, como nós somos uma academia, e a academia ela está sempre repleta de poesia. E numa data tão importante como essa, não poderia faltar um poema. E eu quero ler um poema que tem tudo a ver com nós e com a nossa goianidade. O título do poema é Radiografia do Pequi. Sou belo, fruto amarelo, sou do cerrado, me coma devagarzinho, porque tenho espinho. Sou um delicioso rango, com arroz ou com frango. Goiano sabe me comer, porque me aprendeu a roer sem nunca me morder. Preciso ser preservado, para não me verem acabado. Me tratem com muito carinho, porque quando fico nervosinho, enche a sua língua de espinho. Obrigado. Obrigado, Giovanni, esse poema de fé. E para encerrar esse momento de bênção, eu convido Dom Luiz Fernando Bertol
bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Por gentileza. Eu que agradeço a honra de poder compartilhar com vocês este momento que é histórico, certamente. E estava ouvindo essa canção, esse encontro tão especial. E quando eles cantaram As Andorinhas Voltaram, me fez lembrar que uma andorinha sozinha não faz via da mundo. Então, quando a gente quer, realmente quando a gente persegue algo, quando a gente busca um sonho, como comunidade, como associação, é preciso que todos olhem na mesma direção, que se deem as mãos, mesmo que sejam diferentes, porque a diferença é bonita, a diferença é bela. Você pensa em um jardim quando está repleto de formas e flores diferentes, aquilo ali traz encanto para todos nós e nos fascina. Tem uma passagem do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que ele fala: a letra mata, o espírito vivifica. Uma academia como essa, que as letras são tão importantes, é preciso também trazer por detrás delas o espírito de amor, de fraternidade, de caridade, de perdão, para que a comunidade, para que todos possam também sentir neste órgão tão importante um apoio para a transformação da sociedade. A sociedade precisa da Academia Goianiense de Letras. O mundo precisa de pessoas que expressem, por sua literatura, por sua arte, por seu compromisso com o próximo, aquilo que é tão necessário, aquilo que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo viveu e morreu: o amor. Porque é o amor que realmente constrói relações sólidas e permanentes. Tudo passa, mas o amor, ele fica, ele permanece. E nesse sentido, eu gostaria de convidar vocês, meus amigos e amigas, a ficarmos de pé por um instante e honrando ao nosso Divino Mestre, aquele que nos ensinou todas as coisas, nós possamos levantar um pensamento a Deus e juntos orarmos com fé e confiança, e se pudermos, de mãos dadas, como muito bem expressou nosso irmão, as mãos que se abrem para o próximo, a oração do amor, a oração do Salvador. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a Academia Goianiense de Letras no seu 20º ano, e que permaneça entre nós por muitos e muitos anos com o legado dessa geração, para que outros possam vir somar e contribuir ainda mais. Deus os abençoe. Eu convido para compor também a mesa ele que presidiu as principais, as tradicionais entidades culturais do nosso estado, presidiu a União Brasileira de Escritores, presidiu o Instituto Histórico Geográfico de Goiás, a Academia Goiana de Letras. Convido o escritor, aqui representando o IHGG, Geraldo Coelho Vaz. Que já estou hoje emocionado com a apresentação da Orquestra de Violeiros. Eu me contive. Agradecemos e registramos as presenças do Nilson Jaime,
fazendo um belíssimo trabalho no Instituto Cultural Educacional Bernardo Eves. Obrigado, Nilson, pela presença. A presença do museólogo Tones Vinícius, representando a Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Do artista plástico e ator Sandro Torres, representando a Secretaria de Cultura do município, Clube dos Artistas. Agradecemos também a presença da fantástica cantora lírica, Goiana da Anunciação, representando a Academia de Corumbá e também de Pouso Alto, da nossa amada Piracajuba. Agradecemos a presença do Dr. Antônio Carlos Costa, presidente do Cicobi, e do Dr. Cláudio também, Flores, secretário executivo. E a ilustre presença também, o ex-reitor da UFG, atual vereador Edvardo Madureira. Muito obrigado pela importante presença. Agradecemos a presença da doutora Renata França, presidente do Centro de Estudos de Enfermagem, Medicina e Nutrição. E agora nós teremos será convidado, inclusive, para um momento de fala da nossa instituição. Agradecemos a presença de todos, como o Geraldo lembrou, do desembargador acadêmico escolar, que daqui a pouco participará também do rito da cerimônia de posse da recondução da nossa presidente. E agora um momento de memória do nosso presidente fundador, Emídio Brasileiro. Meus amigos, meus irmãos, a palavra-chave é a gratidão. Inicialmente, eu quero agradecer por estarmos aqui ao nosso líder. Enquanto presidente da Academia Goiana de Letras, abriu as portas dessa casa para que a Academia Goianiense de Letras se instalasse. Palmas para nós todos. Agradecer o nosso querido e sempre presidente, Dr. Elino Aires. A Academia tem dois momentos, antes dele e depois dele. Sempre sim, ele sim é o presidente emérito dessa casa. E cujo ano cultural foi em homenagem a ele. E eu rendido ao Senhor toda a nossa gratidão. Que Jesus o abençoe sempre. Palmas para ele. Agradecer a querida amiga, esposa, professora, doutora Marisley, por sacrificar seu tempo, por dedicar o tempo dela. É muito concorrido. Até eu tenho que pedir audiência com ela nos momentos. Não é fácil. Então, por você aceitar esse encargo que veio da inspiração, da bondade do Dr. Evinor e indicá-la como vice-presidente dele. Então, muito obrigado, Marisley, por você aceitar esse convite dessa academia. Palmas para ela também. E agradecemos a todos, porque na verdade essa academia é o resultado de forças, de união. O escritor, antes de tudo, ele é um solitário, mas ele precisa da união para fazer com que a sua voz, a sua palavra vá além. Jesus escreveu em algum momento,
em frente ao templo, e pediu para que registrasse seus atos, suas atitudes dos evangelhos, falando assim então a respeito da necessidade de imortalizar atitudes, ideias, ações. Então eu diria que há mais de 2000 anos ele falou da necessidade da memória, do cultivo da memória e da sua memória. Então esse é o grande objetivo de uma associação de letras: manter a memória, renovar essa memória, fazer com que essa memória se instale. E Goiânia, tão querida, tão amada, tão desejada, é um privilégio viver aqui. E escrever em Goiânia é um privilégio maior. Eu digo sempre que eu sou orador baiano, mas eu sou escritor goiano. Todas as nossas obras são goianas e goianienses, né? Então é um privilégio. Goiânia nos inspira, Goiânia nos acolhe, Goiânia nos chama ao refúgio interior. Então é um momento de gratidão a Deus, de gratidão a todos os escritores goianos e goianienses, especialmente aos escritores da Academia Goiana. A goianiense é filha da Goiana. Sem a Goiana não teríamos a goianiense. Esse acolhimento. Então, queremos agradecer a todos esses 20 anos, sempre o apoio, sempre o carinho, sempre a vontade de acertar, porque aqui, nessa academia, todos nós fazemos parte. Mesmo aqueles que não estão nos quadros, são também acadêmicos, porque aqui temos um propósito: darmos o melhor de nós a cada dia, olharmos para dentro e para fora de nós, para que levemos a mensagem de esperança, a mensagem da cultura e da literatura àqueles que precisam da motivação. É a motivação a grande mola mestra da união. Uma academia simboliza a união e não há motivação maior do que a união. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, Emílio. E gostaríamos também de registrar as presenças do talentoso poeta vilaboense Rafael Flori, aqui representando a União Brasileira de Escritores, que é o nosso vice-presidente, e também o Gabinete Literário Goiano. Agradecemos de tal forma a presença do diretor-presidente da editora Kelps, vice-presidente da casa, Leandro Almeida. Composta a mesa diretiva, eu passo a palavra agora à presidente reeleita para que conduza a sessão. Senhoras e senhores, bom dia. Que alegria estarmos aqui nesta quarta-feira, fresquinha, né? Estamos aqui na Casa Altamiro de Moura Pacheco. Muito obrigada pela presença de cada uma aqui presente. A Academia Goianiense de Letras se sente honrada por vocês participarem deste momento histórico. Bom, primeiro, nossa imensa gratidão aos ex-presidentes Emílio Brasileiro, Osmar Pires, Malu, Aide Moraes, que lutaram bravamente pela sobrevivência e honra de nossa academia. Em conformidade com o artigo 27 do Estatuto da Academia Goianiense de Letras, em que a Assembleia Geral deve ocorrer de 4 em 4 anos para a eleição e posse da nova diretoria, da diretoria executiva, e conforme o artigo 34, a eleição e posse dos membros da diretoria se realizará entre os meses de janeiro e março, e que é eleita a chapa com maioria de votos. A nossa chapa foi eleita com maioria de votos. Aliás, foi unânime. Por aclamação. Aliás, não teve outra. Isso só aumenta a responsabilidade.
Então, cabe ao presidente presidir as sessões, assembleias. Então, neste momento, eu declaro instalada oficialmente a sessão ou essa Assembleia Geral de Posse. Para dar início, então, à posse da nova diretoria, convido os membros do Conselho Fiscal, tanto efetivos quanto suplentes. Na verdade, vocês ficarão de pé, eu só vou chamá-los para que se apresentem e já se conhecem. Então, Conselho Fiscal, Emídio Silva Falcão, brasileiro, fiscal mora. Senhor Geraldo Coelho Paz, Elizabeth Abreu Caldeira Brito, Dr. Aidenor Aires Pereira, Maria das Graças Fleury Curado, que nos assiste à distância, e o Dr. José Carlos de Oliveira. Então, convido agora os membros da nova diretoria. O vice-presidente, que é também escritor e proprietário da Kelps, Leandro Rodrigues Almeida. A primeira diretora secretária, que é escritora, advogada, e são vários cargos, não daria para colocar todos aqui, a doutora Laudelina Inácio da Silva. A segunda diretora secretária, Jô Sampaio, que é escritora e crítica literária. Primeiro diretor financeiro, Alziro Zarur Manuel Rodrigues, que também nos assiste à distância. O segundo diretor financeiro, jornalista e escritor Luiz Otávio Soares. A primeira diretora de publicações, que é também escritora e professora, a doutora Maria Avelina de Carvalho. Diretor de publicações, também pastor e escritor, Giovanni Ribeiro Alves. Primeiro diretor de comunicação, escritor e jornalista, Arthur Magno Almeida da Paz. O segundo diretor de comunicação, que é escritor, teatrólogo e muitas outras coisas também, mas resumi aqui, Mauri Fernandes de Castro. O primeiro diretor de eventos, que é escritor, desembargador e presidente também, Luiz Cláudio Veiga. O segundo diretor de eventos, que é escritora e artista, Rosi Cardoso. Está chegando. Online. O primeiro diretor de intercâmbio cultural, que é escritor, presidente do ICEB, Nilson Gomes Jaime. Muitas outras coisas também, mas eu respondo. A segunda diretora de intercâmbio cultural, a escritora, poetisa e presidente também de outras, participante também de outras entidades, Sônia Ferreira. O primeiro diretor administrativo é escritor, arquiteto, cuida aqui da nossa casa, professor Mauro Pereira de Souza. E a segunda diretora administrativa, que é professora, escritora de livros infantis, Ilmar Mendes Ferreira Garcia. Então, nosso muito obrigada, nosso agradecimento sincero por toda a confiança que essa diretoria tem na nossa gestão. E eu digo que é uma gestão conjunta. Tudo aqui é decidido coletivamente. Muito obrigada pela confiança. Goiânia agradece. Eu devolvo a palavra, então, ao nosso querido Birajara Gago. Por enquanto, sem mudanças de gênero.
Registramos e agradecemos também a presença do fundador, ex-presidente acadêmico da instituição, ex-presidente da Academia Goiana de Direito, Nelson Figueiredo. Obrigado, Nelson, pela presença. De tal forma, agradecemos também a presença da jornalista, da Regiane, da TV Brasil Central. E a presença muito especial da querida amiga de décadas, Sônia Ferreira, presidente do Centro de Cultura do Centro-Oeste, a Secult. Obrigado, Sônia. Convido a acadêmica Jô Sampaio para o seu pronunciamento a respeito da nossa presidente. Jô, por gentileza. Uma missão especial, né? Sem nenhuma dúvida. Bom dia a todos e minhas saudações especiais aos companheiros de mesa. Nós estamos aqui neste momento para recepcionarmos a doutora Marisley Brasileiro, que hoje toma posse para o exercício do mandato de 2025 a 2028. Eu tenho em mãos uma síntese do currículo da doutora Marisley e eu confesso que fiquei extremamente impressionada com tanta produção. Como que uma pessoa tão jovem pôde conciliar tantas atividades, dona de casa, esposa, mãe, atividades culturais, sociais, religiosas, acadêmicas. Como que ela conseguiu conciliar todas essas atividades e ainda ter uma produção literária tão profunda, tão significativa? Menina de Cromínia, ainda na infância mudou-se para Goiânia, foi morar na rua Pouso Alto, em Campinas, uma rua bem próxima aos colégios Pedro Gomes e Santa Clara. Sempre estudiosa, com apenas 12 anos, pasmem-se, apenas 12 anos, essa menina escreveu o seu primeiro romance, com sofisticado título em francês, Madeleine em Passé en Paris. Ai, Jesus, Madeleine em Passé en Paris. Este romance, escrito aos 12, foi publicado 8 anos depois. E depois desse romance, Madalena, um passado em Paris, ela escreveu mais 8 romances com protagonistas femininas. E não parou por aí. Ela foi produzindo, entrou para outras temáticas, abordou temas metodológicos, científicos, um currículo impressionante. E nessas andanças entre livros, ela conheceu um moço numa biblioteca. Nada mais óbvio, nada mais óbvio, nada mais previsível que uma menina que vive às voltas com os livros encontrar o cavaleiro dos seus sonhos, professor Emílio, brasileiro, numa biblioteca. Até parece que aquela música da Tete Espíndola foi escrita pensando em vocês. O nosso amor estava escrito nas estrelas. E assim, conheceram-se na biblioteca, casaram-se, constituíram uma família, da qual nasceram 2 filhos. E aqui estão os 2
sempre nos oferecendo tudo que eles produziram nesses anos de tanto estudo, de tanto trabalho, produziram e ainda vão produzir. Eu anotei algo aqui, deixa eu ver. Então estamos de parabéns ao dedos da doutora Marisley de volta à presidência. A sua capacidade, os seus talentos já são do nosso conhecimento, porque a doutora Marisley já nos deu incontestáveis provas da sua competência nesses 14 meses em que ela está no exercício dessa elevada função presidente. Cargo que ela assumiu como sucessora do escritor Aidenor Aires, de quem lhe fora transferida a faixa presidencial, não é? Porque ele resolveu decolar para um voo mais alto e hoje é presidente da Academia Goiana de Letras. Marisley teve, portanto, o privilégio de passar por um rico aprendizado com o antecessor Aidenor Aires, cujo mandato ela deu continuidade com o brilhantismo que a sufragou como presidente desta instituição. A doutora Marisley continuará na presidência desta casa, consciente de que a Academia Goianiense de Letras, como instituição cultural, deverá manter o zelo à língua, o amor às artes, principalmente a literatura, estimular e valorizar a crítica, sofisticada ou não, mas sempre com embasamentos teóricos, zelar pelo conteúdo, pela essência, pelo esmero, pelos matizes estéticos e artísticos cabíveis a todos que temos a qualidade que nos foi outorgada como pelo selo de qualidade de acadêmicos desta instituição. É muita responsabilidade, não é? Muita responsabilidade. Então, para resumir, porque nosso tempo, você já disse, é pequeno. Então, para resumir, eu quero me lembrar de uma coisa apenas. Um conto de Guimarães Rosa chamado A Terceira Margem do Rio, um conto mundialmente conhecido. Nesse conto, um pai meio descrente da vida resolveu fazer para si uma canoa de navio. E depois dessa canoa pronta, ele se jogou na água do rio e ficou para lá. Pelo contexto, o leitor percebe que aquele homem estava em busca da quintessência, da transcendência, da sublimação. Tanto é que o nome do quanto é A Terceira Margem. E lá ficava esse pai, em busca dessa terceira margem. E todo dia, o filho dele depositava no barranco do rio uma matulinha, comidinha pobre, que sobrava da mesa, que era pega, escondida na despensa. E esse filho pegava essa comidinha pobre e colocava no barranco do rio. E o pai, navegando, vai para lá, vem para cá, sempre procurando a terceira margem do rio. Porém, o mais importante desse conto é que esse pai olhou para o barranco. Todo dia esse pai olhava para o barranco, pegava aquela frutinha que era o seu sustento
E aquela comidinha de barranco, minguada, foi que lhe deu sustentação, energia para que ele continuasse remando. E quando esse pai resolveu ir para o rio, a esposa dele falou: você vai, você fica, você não volta. Aliás, você não volta. Então eu imagino que quando a doutora Marisley avisou ao doutor Etemídio que ela iria continuar na presidência desta casa, ele deve ter dito com aquela esposa: você vai, você fica, você não volta sem dar o melhor de si, sem fazer o que deve ser feito. E ela veio, ela está presidente da Academia Goianiense de Medicina. Muito obrigada, Jo, querida. Gostaríamos de agradecer também a presença que está trabalhando, como sempre, principalmente a cobertura dos eventos culturais. Está se tornando uma tradição de colocar a cultura goiana no mundo. Agradecemos a presença do presidente da Associação de Egressos da UFG, Eliosmar. Agora, a partir de alguns segundinhos, o HGG tem uma dupla presença aqui na casa. O representante mor, Geraldo Coelho Vaz, e o atual presidente, Jales Guedes Mendonça. Obrigado, Jales. O acadêmico, o escritor, o desembargador, que está fazendo um belíssimo trabalho, exercendo a atual presidência do TRE Goiás. Eu convido o desembargador, meu primo, para que todos saibam, o nepotismo, eu disse que tamanho elogio, e que descobri que é um ser ainda mais especial, descobri que ele nasceu no dia do meu aniversário. É um ser pisciano muito especial. Desembargador Luiz Cláudio, por gentileza. E falará em nome da diretoria empossada. Primo, à vontade. A todas e a todos, o meu cordial bom dia. Permito-me, sem desonras ao protocolo, saudar o dispositivo de honra e todas e todos que aqui acorrem, citados ou não pela nominata, na pessoa da nossa presidenta, a professora Marisley. Minhas senhoras, meus senhores, aqui compareço nesse instante glorioso, ulcerando meu corpo, enlouquecendo meu espírito, na tentativa vã, desesperada, inquietante, de explicar-lhes a justificativa da minha fala. Em um universo tão grandioso de intelectuais, a nossa presidenta honrou-me com o convite para falar-lhes.
não encontrei explicações, não vi justificativas, a não ser o gesto de um coração grandioso, de um coração bem de amor. A minha fala é pouca, a minha fala é pequena, a minha fala é curta. Mas aprendi com o poeta: quando tiveres de dizer do teu juízo, não procure palavras na imaginação. Banha o teu coração, dê-lhe asas, ele saberá o que dizer, e assim faço. No desencontro pela minha escolha, só encontrei explicação, como já dito, na opção de um coração magnânimo. E se assim não fora, encontro em outro texto. Banho-me no poema de Álvaro de Campos, heterônimo de Pessoa, talvez e verdadeiramente o alter ego do vate português. Me banho, me visto com trechos de tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A par disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estou aqui por uma conjugação. A grandeza do coração da presidenta e o sonho sonhado. Sonhei no meu desvario de pertencer a esta confraria. Sonhei no meu desvario integrar o órgão diretivo da Academia Goianiense de Letras. Sonhei no meu desvario poder falarmos, e assim o faço. Kennedy disse que discurso de posse deveria ser feito ao final do mandato. Eu não faço discurso de posse representando a diretoria que acaba de assumir, com compromissos que não possam ser resgatados. Apenas antecipo prestação de contas. E as contas que presto aos senhores e às senhoras é de que a gestão que assume estará empenhada sempre e sempre no sentido de valorizar, de engrandecer, de propiciar a atividade intelectual, a atividade cultural do povo goiano, do povo goianiense, valorizando aqueles que se dedicam a essa tarefa grandiosa, que só através dela poderemos salvar a humanidade. É nos dirigirmos aos nossos iguais, escrevendo no exercício da nossa ideação, reproduzindo aquilo que sentimos e pensamos. E a diretoria que se empossa, se empenha nesse desiderato. Não mais incomodando com a minha fala, eu aqui me despeço, reverenciando com o meu muito obrigado. Dr. Luiz Cláudio, com sua fala, representa a diretoria executiva. Bem representados? Sim. Sem nenhuma evidência de nepotismo, mas foi a melhor fala, viu? Eu convido a primeira secretária
Claudelina Inácio da Silva, para fazer leitura da ata e convidar o vice-presidente Leandro Almeida para assinatura simbólica. Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria farei agora a parte protocolar, né, da nossa Assembleia, após brilhantes e eloquentes palavras e também uma saudação encantadora da nossa querida Ju. Eu quero saudar a nossa diretoria e principalmente a nossa presidente Marisley. E eu faço, antes da leitura, Marisley, na condição de vice-presidente da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, assim, reverenciando toda a sua trajetória. A trajetória, como disse a Jo, iniciou aos 12 anos de idade. Então, ela realmente representa a luta das mulheres pelo empoderamento nas diversas áreas, né, institucionais, acadêmicas e culturais. Parabéns, presidente. Ata da Assembleia Geral da Academia Goianiense de Letras para eleição e posse da diretoria executiva para o quadriênio 2025 a 2028. Ata da Assembleia realizada aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2025 na Casa Altamiro de Moura Pacheco, com a seguinte pauta: eleição e posse da nova diretoria da Academia Goianiense de Letras para o próximo quadriênio, 26/2 de 25 a 26/2 de 29. No 26º dia do mês de fevereiro do ano de 2025, com início às 9 horas da manhã, na Casa Altamiro de Moura Pacheco, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, número 240, setor central, Goiânia, Goiás, realizou-se a Assembleia Geral da Academia Goianiense de Letras para eleição e posse da nova diretoria executiva, administrativa e conselho fiscal para o quadriênio 2025-2028. Presidiu a sessão a acadêmica Marisley de Souza Espíndola Brasileiro, conforme o artigo 36. A presidente da Academia Goianiense de Letras compete, primeiro, presidir as sessões da Academia, suas assembleias gerais, caso não haja disposição em contrário, executando e fazendo executar as deliberações, presidir as reuniões da diretoria executiva. Registrou-se, então, as presenças dos acadêmicos anexo assinados. Ato contínuo, cumprindo a pauta prevista, o acadêmico José Ubirajara Vieira Galho declarou aberto o processo eleitoral, solicitando aos presentes a inscrição de pretensas chapas para concorrer ao pleito. Transcorrido o tempo regimental para as inscrições, passou-se para a homologação das chapas inscritas, constatando-se que apenas uma chapa foi formada, apresentada e inscrita para concorrer ao pleito. Fim do prazo para a homologação das chapas, passou-se a eleição e, por aclamação verbal, foi eleita e empossada a nova diretoria, que irá administrar a Academia Goianiense de Letras para cumprir um mandato de 4 anos, conforme o Estatuto. Segue a composição da diretoria executiva eleita. Presidente, professora doutora Marisley de Souza Espíndola brasileira, casada, residente e domiciliada nesta capital, portadora do RG 385-2525 da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, CPF, eu acho que eu vou me abster de fazer a leitura da qualificação de todos, pode ser? Vocês confiam que estão todos devidamente qualificados, tá bom? Vice-presidente Leandro Rodrigues de Almeida. Primeira secretária Claudelina Inácio da Silva, segunda secretária Josefa Martins Lopes Sampaio, a Jo Sampaio, primeiro diretor financeiro Alcino Zaru Manuel Rodrigues, segundo diretor financeiro Luiz Otávio Soares, primeira diretora de publicações Maria Belinda de Carvalho, segundo diretor de publicações Giovanni Ribeiro Alves,
Primeiro diretor de comunicação, Arthur Magno Almeida da Paz. Segundo diretor de comunicação, Mauri Fernandes de Castro. Primeiro diretor de eventos, Luiz Cláudio Veiga Braga. Segunda diretora de eventos, Rosilene Cardoso de Araújo, a nossa Rose. Primeiro diretor de intercâmbio cultural, Nilson Gomes Gerais. Segunda diretora de intercâmbio cultural, Sônia Ferreira. Primeiro diretor administrativo, Mauro Pereira de Souza. Segunda diretora administrativa, Zilmar Mendes Ferreira Garcia. Conselho Fiscal Efetivo, Emílio Silva Falcão Brasileiro, Geraldo Coelho Vaz, Elizabeth Abreu Caldeira Brito. Suplentes, Aidenor Aires Pereira, Maria das Graças Fleury Curado e José Carlos de Oliveira. Todos os presentes enalteceram as qualidades da acadêmica Marisley de Souza, Espíndola Brasileiro, ao termo em que a presidente agradeceu, renovando a vontade de continuar trabalhando em favor da cultura goianiense. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a eleição em posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 2025-2028, pelo presidente da Comissão Eleitoral, que convidou a mim, primeira diretora secretária eleita, para a lavratura da presente ata, que segue assinada pela presidente eleita e por mim, para que surta os efeitos de direito. Está dito, agora eu convido o vice-presidente para fazer essa assinatura. Só gostaria que chegasse se meu nome está errado ou se você leu errado. Vamos lá, pode ser que eu tenha lido errado. Tá, vamos lá. Nilson Gomes Jânio. Está certo. Gerais. Você leu Gerais. Também que você leu Gerais. Presidente. Você é um rapaz das Gerais. Desculpa, viu? Não, só para não sair errado. Muito obrigada, doutora Laudelina. Muito obrigada, vice Leandro. Acho que o seu Antônio estaria feliz, né? De participar desse momento. Sua mamãe está aí, muito obrigada pela presença. Agradecemos também a presença muito importante e que representa, né, o patrono da nossa casa, o membro da Academia Goiana de Letras, Aldamir de Moura Pacheco, a sua sobrinha, neta, a escritora Julieta Pacheco de Moura Belchior, que integra também a Academia pela Ciência de Letras. Muitíssimo obrigado por sua especial presença. Como assim também nós agradecemos a presença do fotógrafo cultural Nelson Santos, e representando as instituições médicas do Estado, o Dr. Dalton Odório. Muito obrigado, doutor, pela presença presente. Agora, um momento importante, muito justo, eu convido a nossa presidente, Marisley, para fazer uma certa homenagem. Neste momento muito especial, queremos manifestar o nosso agradecimento e reverência ao nosso ex-presidente e homenageado do ano de 2024, ano Aidenor Aires, a quem temos a honra de entregar o diploma de homenageado do ano cultural. Muito obrigada, doutora Aidenor. Elsa.
aqui o nosso agradecimento. Nesse momento, a organização e todo esse momento aqui, né, o nosso lanche, eu quero agradecer a Patrícia, que mantém aqui a organização dessa casa aqui semanalmente. É de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, né, Patrícia? Eu te ligando. Né? Então, muito obrigada. Ao professor Mauro, né, que contribuiu conosco aqui, em busca da organização do Sindicato dos Condomínios Imobiliários, em nome do seu presidente Antônio Carlos da Costa, na pessoa aqui da Claudinha. Claudinha, muito obrigada por organizar esse maravilhoso, pelo banquete. Já foi citado a amiga Leomar, da Associação dos Egressos, né, pela transmissão ao vivo. Agradecer a presença da Assembleia Legislativa aqui na figura do deputado Mauro Rubem. Agradecer também a presença do representante do secretário, do nosso amigo Rubem, secretário de Cultura. Muito obrigada. Então, vira, encerro? Então, o presidente da mesa encerra oficialmente e agradece a presença de todos. Temos um lanche aqui e eu gostaria de chamar a diretoria aqui à frente para fazermos uma foto. Representante da secretária de Cultura também está aí, muito obrigada. E eu quero conhecer pessoalmente a sobrinha do Altamiro de Moura Pacheco.